Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Olá, minhas boas-vindas a você que acessou a nossa maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Hoje é quarta-feira, 14 de setembro, e entramos pelo 8º dia desta maratona que se iniciou no último dia 5 e se estenderá até o próximo dia 22 de setembro, sempre às 13 horas, aqui no canal da TV Mega Brasil Online e nos demais canais de streaming da Mega Brasil. Se você perdeu algum detalhe, quer rever o conteúdo dos encontros ou não pôde estar presente com a gente no evento, esta maratona traz para você os detalhes do que foi o congresso que aconteceu entre os dias 17, 18 e 19 de agosto na Unibis Cultural, aqui em São Paulo. Hoje vamos conferir como foi o Fórum do Pensamento, evento satélite que integra a programação do congresso e que reúne personalidades da sociedade civil para um debate em torno de temas de impacto do nosso cotidiano. A edição deste ano teve como tema central autoritarismo, intolerância e ameaças à liberdade de imprensa. Qual o futuro do jornalismo neste contexto? Para essa mesa foram convidados o Fábio Zanini, editor do painel da Folha de São Paulo, Otávio Costa, presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, Ricardo Gandur, ex-editor de redação, conteúdo da CBN, o Estado de São Paulo, o Diário de São Paulo, Editora Globo e Publifolha, e atualmente ele está como professor da ESPM e consultor para projetos editoriais. A mediação foi de Armando Medeiros, vice-presidente da Associação Brasileira de Comunicação Pública e diretor da LCM Conexão Pública. Para essa abertura do 8º dia da nossa maratona, do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas, eu recebo o jornalista e escritor Carlos Monforte, que tem passagem por importantes jornais, como a Tribuna de Santos, o Estado de São Paulo e o Globo. Monforte é um dos primeiros âncoras da TV brasileira, tendo participado de programas jornalísticos que fizeram história, como o Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, Fantástico e o Jornal da Globo. Carlos Monforte é também autor do livro O Papel do Jornalismo Sem Papel, pela Matrix Editora. Monforte, muito obrigado por estar aqui comigo nesta maratona do 25º Congresso da Mega Brasil. Eu que agradeço, Marco. Vamos lá. Vamos lá. Bom, a nossa ideia aqui, Monforte, é fazer um esquenta para
o Fórum do Pensamento, que a gente vai assistir daqui a pouquinho. Mas eu tenho aqui uma provocação para fazer a você, em cima do tema do nosso fórum. Vivemos tempos bastante estranhos, né, marcados por manifestações de autoritarismo, intolerância e ameaças à liberdade. Aliás, esse é o tema do fórum. Esse cenário, aliás, não chega a ser aí exclusivamente uma coisa do Brasil, mas por aqui ele vem sendo algo recorrente, e talvez numa escalada cada dia maior em função da proximidade das eleições de outubro, né? Esse é um filme que a gente já assistiu, e aí outra pergunta que eu coloco para você também: qual que é o papel e o futuro da imprensa neste cenário que vivemos hoje, né, aqui particularmente no Brasil? Olha, Marco, fora as ditaduras que sempre existiram, eu nunca vi uma apresentação, de uma forma geral, no mundo todo, do autoritarismo, seja de direita, de esquerda, de gente que está no poder e não quer deixar o poder e não aceita nenhum tipo de contestação, de oposição, de crítica. E o que nós estamos vendo, e eu fico perplexo uma coisa dessa, porque o papel da imprensa, isso daí, autoritarismo, principalmente em cima dos meios de comunicação e da liberdade de expressão, em cima de jornalistas, em cima dos órgãos de imprensa que, de repente, não concordam com a atuação, com as palavras e com os métodos de quem governa os países. Aqui no Brasil, e vamos descer aqui embaixo com a gente, é uma coisa inacreditável que está acontecendo. Claro, os presidentes e governadores e tal, e autoridades públicas que sempre dirigiram o país nunca aceitaram muito crítica. Eles não aceitam crítica, eles acham que estão certos, mas de uma forma velada, até de certa forma velada, fora a ditadura, claro, que era uma coisa mais brutal. Mas o que nós estamos vendo é escancarada a forma como as autoridades estão apresentando o seu ponto de vista em cima da imprensa, dizendo que são a favor da liberdade de imprensa, desde que essa liberdade seja a favor deles. E isso daí contamina a própria imprensa, que se degladia, né, entre ela mesma, entre os jornalistas mesmo, por posições que não tem nada a ver com a profissão. O jornalismo é feito de apresentar fatos e criticar, se for o caso, mas de uma forma honesta, de uma forma transparente, de uma forma livre, para que cada um apresente seu ponto de vista e cada um tenha depois, para si, o cidadão tenha o seu ponto de vista, pegando todas as informações. Que nós estamos vendo não é isso. Nós estamos vendo a defesa das autoridades ou então o combate a essas autoridades sem se preocupar muito com o fato em si. Então, isso que me deixa perplexo. Isso nós estamos vendo aí a favor de um, contra o outro, de uma forma que nós estamos vendo nas redes sociais, que antes, quando eu militava, trabalhava na profissão, não havia isso, de uma forma odienta, terrível, e está piorando cada vez mais, por mais que se diga, não, está havendo uma guerra de ódio e tal, mas não adianta, as pessoas, só você abrir o Twitter e você vê um mar de provocações, um mar de xingamentos, de ofensas, da pior espécie, resgatando palavras que o cara disse há 20 anos e apresentando outro que já se contradisse, já pediu desculpa, mas ele apresenta de novo como se aquilo fosse uma novidade, e brigando na defesa da sua autoridade, do seu partido, digamos, de uma forma absurda. A oposição, o Milor Fernandes aqui, eu sempre digo isso, mas é bom repetir, o Milor Fernandes tinha uma frase, eu não concordo em tudo que o Milor falou, mas esse ponto de vista é fundamental. Ele disse que imprensa é oposição, o resto é um armazém de secos e molhados. E nós estamos vendo aí é um armazém de secos e molhados de uma forma geral, porque a oposição para de um determinado momento e fica um endeusamento da figura do presidente, ou então a oposição vem de uma forma brutal, sem contrapesos, sem ter uma crítica normal e equilibrada, não. Vem de uma forma, parece um terremoto se arrebentando tudo, e de outra forma também é da mesma forma um terremoto. Então são brigas que não levam a nada, o país vai se escorregando para o precipício
de uma forma horrorosa. Então, eu acho que essa história de liberdade de expressão, que para cada um tem uma maneira de ser, geralmente a seu favor e nunca contra, é uma coisa que precisa ser explicitada, esclarecida e renomeada, porque desse jeito que nós estamos vivendo, realmente eu não vejo solução. Agora, Monfort, sem querer ser tecnofóbico, e você que escreveu um livro, você escreveu um livro sobre o jornalismo sem papel. Você acha que as redes sociais, de certa forma, alimentaram esse tipo de comportamento na sociedade, com respingos na imprensa também? Não, é claro, eu acho que a internet e as redes sociais, de uma forma geral, elas estão aí, eu acho que é um ganho, eu não sou contra as redes sociais, eu acho que elas estão aí, ajudam muito o jornalismo. Só colocam mais pressão sobre a profissão. Nós vivemos sob pressão o tempo todo, da pauta do chefe, do subchefe, do dono da empresa, do concorrente, do seu companheiro de redação. A pressão é permanente. As redes sociais é um ingrediente a mais nesse bolo que a gente está construindo a vida. Não sou contra. Agora, se usa de uma maneira que eu não concordo, que eu acho que é um exagero. Você usa meio a rede social para ofender o outro, para defender o seu ponto de vista, tudo bem. Agora você vai defender, vai esculhambar com o outro, vai denunciar, vai caluniar, tudo da pior espécie, com uma repercussão fantástica, né? Então eu não acho que isso daí seja saudável, né, para a profissão. Para a profissão. Eu não estou nem falando outros pontos, estou falando do ponto de vista jornalístico, né? Mas Claro. eu acho que a rede social e a internet ajudam muito a profissão, claro, facilitam, agilizam. O jornalismo tá muito mais rápido, acontece uma coisa, o jornalista e eu acho que tem que ser cada vez mais assim, tem que mostrar o fato como ele está acontecendo, ser imediatista, você tem que mostrar o fato, apresentar o fato do que está acontecendo, entregar essa mercadoria para o cidadão de uma forma rápida, contundente e limpa, e séria, transparente, não com ódio, pinga, parece, é inominável, é uma coisa impressionante. Aliás, isso é verdade que você diz, a internet, em certos aspectos, ajuda bastante a imprensa, e nós teremos ainda nessa maratona, Monforte, do nosso congresso, um painel sobre isso, as novas vozes do jornalismo e seu impacto no mundo empresarial, com a presença da Olívia Meirelles, diretora do Núcleo de Reportagens Especiais do Metrópolis, o O Matheus. que que é um excelente site, maravilha. O Metrópolis, Exatamente. que é aqui de Brasília, o dono não é uma coisa questionável, mas os jornalistas que trabalham lá são da mais alta qualidade. Nós E teremos tem feito um também. bom trabalho. E tem Tem feito um feito bom um bom trabalho. trabalho. Matheus Netzel, que é diretor executivo do Poder 360, também estará conosco. E a Natália Viana, da Agência Pública de Reportagem e Jornalismo Investigativo. Quer dizer, são veículos que se valem da internet e são veículos quase que puro sangue de internet, né? Agora, Verdade. Monforte, você trabalhou nos grandes veículos, tanto impresso quanto televisivo, em momentos em que também em que a nossa liberdade de imprensa sofria alguma pressão, a nossa democracia passava por um momento delicado também. Qual que é a diferença que você enxerga daquele momento em que você fez excelentes matérias, um excelente jornalismo, eu confesso aqui de público que sempre fui um fã do seu trabalho, e qual a diferença que você enxerga daquele momento para este que vivemos hoje? É fácil trabalhar com jornalismo hoje? Não há dúvida nenhuma que hoje existe liberdade. Naquele tempo existia uma ditadura militar, existiam leis que você tinha que obedecer. Eu conto isso no meu livro, que eu tive que sair daqui de Brasília e ir para Belo Horizonte, depois para São Paulo, para apresentar o Bom Dia Brasil, na época da Direta Já, porque havia uma medida de emergência que proibia que se noticiasse, saísse daqui de Brasília notícias sobre o que estava acontecendo no Congresso. Então, eu tive que sair daqui de Brasília. Você vê que ponto chegou, né? Eu É tive que verdade. sair de Brasília para dar informação do que estava acontecendo em Brasília. Então, é uma coisa absurda, né? Isso daí é só ditadura mesmo para promover uma coisa desse tipo. Uhum.
Hoje a gente vive uma liberdade de imprensa, claro, mas a liberdade de imprensa você leva. Por isso que eu digo, essa liberdade de expressão, de imprensa e tal, nós temos que sentar e ver o que é liberdade de imprensa. Esse caso do presidente Jair Bolsonaro ofender a jornalista, porque fez uma pergunta para ele, que aliás não foi nem para ele, foi para o outro, ele ia apenas replicar a pergunta. Isso daí, primeiro que uma pessoa como presidente da República não pode se deixar levar por isso. Ele tem que ter uma cabeça fria, ser uma pessoa normal, né? E ele não é. Sobre uma frase de Sarney a respeito disso, não é, Monforte? Pois é, ele não segue a liturgia do cargo, né? A liturgia do cargo, seguir toda a liturgia do cargo. E o Sarney tinha muito disso, aliás, exagerava nisso. Uhum. Ele seguia tudo, né? Não, mas o Sarney, como presidente, era o começo da abertura política, né? Então a gente teve que se adaptar aos novos tempos. Sarney, que veio dessa ditadura, ele serviu a ditadura, ele teve que se auto mudar, né? Fazer se reconstruir para dirigir o país de uma forma democrática. E no país dele, no governo dele, a gente não pode negar que houve esse começo de abertura política, de fato. Né? As eleições já tinham acontecido, então ele começou a tirar o entulho autoritário, acabar com aquelas leis que esbarravam na liberdade da população e da imprensa também, e hoje a gente vive uma liberdade, mas uma liberdade desse tipo, assim, né? O jornalista faz uma pergunta correta, não tinha nada demais essa pergunta, verdadeira, e o cidadão responde daquele jeito, ofendendo diretamente, pessoalmente, a jornalista. Meu Deus do céu, o que é isso? O engraçado é que ali houve pouca defesa dela, né? Eu acho que um ou outro que se reportaram defendendo a jornalista, não houve a defesa como devia ter sido. Eu acho que ela ficou tão chocada que nem ela mesmo retrucou. Ela falou: não, presidente, eu estou fazendo uma pergunta. Meu Deus do céu, que é isso, gente? Né? Mas, enfim, ele é uma pessoa assim, né? Ele é assim, né? Ele é uma pessoa sanguínea, né? Ele não pode ter nada que vá contra ele. Só é o bom jornalismo aquele jornalismo que é a favor dele. Isso que eu digo, né? A liberdade de expressão vale desde que ela seja a meu favor, né? É verdade. É isso aí. Virou quase uma briga de semáforo, né? Aquela coisa do batendo no carro. É isso mesmo, é isso mesmo. Monforte, você trouxe a lembrança nossa do papel do Sarney. Aquela chapa Sarney e Tancredo Neves nunca desceu. Ela vivia os momentos de reabertura, o outro contraponto era Paulo Maluf, e aquela, para a população, nunca desceu muito bem, mas tínhamos a esperança de ser Tancredo presidente. Daí ele vem a falecer, assume o Sarney. Essa carga extra colocada nas costas, podemos dizer que aconteceu isso, uma carga extra nas costas do Sarney, que tinha que provar que ele não era quem a gente pensava, ou aquela condução para a reabertura, como você bem lembrou, derrubando algumas leis que eram entraves para a nossa democracia, isso já seria algo natural dentro da cabeça de José Sarney. O Sarney era um democrata, digamos, e ele se transformou também, ele teve que se mudar. Mas eu me lembro, eu faço uma comparação, não sei nem se é boa essa comparação, mas a mistura entre Tancredo e Sarney é um pouquinho Lula-Alckmin. É um pouquinho, assim, de longe a gente pode ver, porque o Tancredo sempre foi um democrata, sempre foi uma pessoa que batalhou mineiramente suas posições políticas e tal, naquele momento ele estava no PP, né? Depois passou para o PMDB para tentar viabilizar a candidatura dele, foi eleito e ele escolheu quem? Ele escolheu alguém do outro partido, que era um partido que estava começando a sair do governo, que era o PFL, né, que é a Arena, depois PFL. Todos tinham um P aí, que o Golbery inventou que todo partido tinha que ter P. Por quê? Porque o partido que era contra o Figueiredo era o MDB. Então, todo partido tinha que ter um P, então a Arena virou PFL e o MDB, sabidamente, virou PMDB. Bom, daí todo mundo virou PMDB, inclusive depois o Sarney
passou a ser PMDB. Quem era para ser indicado era o Marco Maciel não quis, tira de mim esse negócio aí que eu não quero saber, e quem foi indicado foi o Sarney. Bom, então essa mistura de Tancredo e Sarney é um pouquinho Lula e Alckmin, que também se bateu, Tancredo sempre se bateu com Sarney e tal, sempre, mas sempre com educação, ele nunca houve xingamento, não havia o Twitter, né? Mas nunca teve xingamento. E a mesma forma, Lula e Alckmin, que se bateram bastante em eleições passadas, em 2006 e tal, estão se xingando, desqualificando um ou outro, mas hoje eles veem que esse é um motivo que talvez leve a uma mudança no comportamento do eleitorado com relação ao Lula, que tem muita rejeição, e juntar um pouquinho de café com leite, né? Junta aí, fica uma coisa mais deglutível, uma coisa que dá para engolir com mais facilidade, pelo menos essa é a teoria que eu vejo na cabeça do Lula. Chamar alguém que é mais à direita, juntando com ele que é mais à esquerda, e tornar uma chapa. Não sei se isso vai dar muito resultado, que há uma possibilidade bem grande também do Bolsonaro ser reeleito, porque nós estamos vendo aí havia uma diferença muito grande, as pesquisas estão dizendo que essa diferença está diminuindo cada vez mais. Então, eu acho que a atuação do Lula vai ser também uma atuação de mudança um pouquinho também no modo de agir. Não estou vendo isso muito na campanha, ele está gritando demais, eu não sei se é o problema da voz dele, mas ele está muito irritado, né? Mas chamando o Alckmin para ele, talvez faça um contraponto que seja mais, dê para engolir melhor, né? Pode ser, né? Pode ser. Do ponto de vista de estratégia, então foi uma boa estratégia essa chapa? Não, eu acho que sim. O Lula, ele entende de política, né? Ele entende, viveu o tempo De todo nisso, comunicação né? também, muito forte. Como diário. Ele é um carisma. Se o Ciro Gomes tivesse o carisma que ele tem, a gente ia entender qual era o programa do Ciro Gomes, né? Uhum. O que ele quer falar, né? É Porque verdade. o Ciro Gomes fala de uma maneira que ninguém entende. Mas ele tem que ter o carisma. Se tivesse o carisma do Lula, saber falar para o povo, seria melhor para o Ciro, claro, né? Agora, eu quero saber qual é o programa do Lula e qual é o programa do Bolsonaro. Eles não têm programa, eles vão. Enfim, não estamos aqui para discutir política, estamos aqui para discutir liberdade de expressão. Mas eu acho que isso daí precisa ser muito repensado, porque o Lula fala muito em regulamentar os meios de comunicação. O Bolsonaro já falou várias vezes que ele quer caçar emissoras como a Globo, por exemplo, que não são simpáticas a ele. Vamos ver o que vai acontecer. Então vivemos sempre nesse drama do governante aceitar as críticas e pronto, é a história, pô. Meu Deus, o que está acontecendo? Você tem um jornalismo, você quer um jornalismo que é seu a favor? Você quer que todo mundo beije os seus pés aí e minta junto com você em determinadas situações? Eu estou vendo jornalista atacando a Vera Magalhães, atacando a Vera Magalhães por causa da pergunta. Meu Deus do céu, defendendo o presidente. O jornalista não é feito para isso, não, gente. O jornalista não é feito para isso. Agora, Mas que tempos bicudos temos pela frente? Porque tudo indica que até as eleições a coisa deve ficar um pouco mais tensa, né? Pelo menos para o jornalismo, porque a gente tem que apurar. E às vezes isso implica em investigar coisas que não gostaria que viesse à tona, fazer perguntas que fossem, embora óbvias, embaraçosas. Como que olha, você eu enxerga acho, daqui para frente? não, eu acho que vai, não sei se para jornalismo, né? É que o jornalismo, o jornalista de uma forma geral, ele vai sofrer com isso, claro. Mas as coisas tendem a ficar cada vez pior. O presidente tem essa mania de fazer motociata. Lá em Curitiba a gente já tomou, quer dizer, alguém jogou uma pedra nele. Não sei eu não sei, eu espero que não aconteça nada. Espero que não aconteça nada, pelo amor de Deus. Mas a tendência é que os ânimos, por causa dessa verborragia e odienta entre eles, o negócio se complique, né? E fique meio incontrolável, né? Eles são obrigados a sair na rua, obrigados a sair. O Lula vai ter que sair, os outros também vão, né? O Ciro volta e meia bate boca com
os eleitores, né? As outras Qualquer são um. mais tranquilas, com qualquer um, né? Ele pode ver alguém que discorde dele e ele vai bater boca, né? Inacreditável, mas é verdade. Então é isso, o quadro que a gente tem é esse, né? O quadro que a gente tem é esse, o cardápio que está apresentando para a gente não é dos mais agradáveis, não. Sim. Agora, Monforte, com a sua experiência, você acha que esse estado de coisas que a gente assiste aqui teve alguma influência do que aconteceu lá nos Estados Unidos com a passagem de Donald Trump e aquela manifestação de 6 de janeiro? Não, uma parte sim, porque o Bolsonaro e os filhos dele sempre defenderam o Trump, né? Inclusive o Eduardo daí parece que vai ser acusado, ou ia ser, não sei como é que está esse processo aí, por causa da invasão do Congresso. Não sei se ele participou, esteve lá, alguma coisa assim. Mas não sei se isso tem a ver muito com a nossa realidade hoje, né? Uhum. Claro que o Trump baliza um pouco a ideia do Bolsonaro, que sempre achou o Trump uma beleza. Tá vendo que não é bem assim, né? O Trump lá também está Uhum. sofrendo ali com processos, né? Mas eu não acho que tem uma ligação direta, não. Talvez ideologicamente, mas não sei, não acredito isso. Para a gente encerrar, Monforte, saímos fortalecidos deste embate, do qual somos alvos permanentes, né, de contestação, de pelo menos uma boa parte do eleitorado, que é mais alinhado, no nosso caso aqui, mais alinhado à direita, ao presidente, enfim. Saímos Fortale... enquanto Saímos quem? Nós jornalistas, você disse? jornalistas e o jornalismo, Não, está cumprindo o seu não. papel? Não, eu acho que de uma certa forma sim, porque nós ainda vivemos numa liberdade, nós temos liberdade no país, nós não temos uma ditadura, nós temos aí um processo eleitoral aberto, né? Não tínhamos isso na ditadura. Eu deixei de votar para presidente, para governador e tal, há muito tempo. Na minha cidade, por exemplo, não votava nem para prefeito, porque era uma área de segurança nacional, tinha um interventor federal lá. Então, agora não, agora tem a eleição aberta, você vota em quem você quer, né? Existe uma liberdade, existem jornais, existe televisão contra e a favor, mas a forma como isso está sendo feito é que eu acho meio complicado, né? Existe uma força atrás do jornalismo que joga o jornalista para essa guerra, coloca o jornalismo no meio da guerra. Isso daí não pode acontecer. O jornalista tem que assistir a guerra e relatar os fatos, né? Uhum. Mas, enfim. Muito bem, vamos ver então como é que foi o Fórum do Pensamento, que teve como tema central autoritarismo, intolerância e ameaças à liberdade de imprensa. Qual o futuro do jornalismo neste contexto? Lembrando que os convidados foram Fábio Zanini, editor do painel da Folha de São Paulo, Otávio Costa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, e Ricardo Gandur, que com passagens pelo Estado de São Paulo, CBN, Diário de São Paulo, Editora Globo, e hoje é consultor de projetos editoriais. Este painel tem a mediação de Armando Medeiros, vice-presidente da Associação Brasileira de Comunicação Pública e diretor da LCM Conexão Pública. Monforte, muito obrigado por você estar aqui conosco nesta maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Parabéns, Marcos. Espero que outras iniciativas iguais a essa aconteçam, porque a gente precisa disso, né? É discutir a informação, discutir o jornalismo, discutir a comunicação, para que a gente possa ter um amanhã melhor. Muito bem, vamos conferir o fórum, então. Bom dia. Para os corajosos que enfrentaram esse frio aqui de 13 graus, 12 graus em São Paulo, essa garoa, né? Para quem é aqui de São Paulo, até que a gente está acostumado, embora já não seja mais tão comum a garoa como era tempos atrás. Mas, de qualquer forma, bom dia. A gente tem hoje nosso segundo e último dia do Congresso, tem uma programação bem interessante, que eu espero que seja de grande proveito para todos vocês. Eu lembro, a propósito, volto a lembrar, para vocês todos usarem o crachá é o passaporte para a nossa identificação, para a segurança, né? Porque eu lembro que aqui é um espaço aberto, né? É um centro cultural, então tem presenças aqui do público também, né? Então, para a gente tomar cuidado com a segurança, com os nossos pertences, é sempre importante, né?
A gente vai ter, agora pela manhã, 2 painéis. Tem esse painel, logo depois tem o coffee break, e depois nós temos o período da tarde, mais 2 mesas, e encerramos. Então, vamos começar agora, nesse primeiro painel, que a ideia dele é poder discutir um pouquinho o que vem nos assombrando nos últimos anos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que é a questão das liberdades, né, que estão sob ataque permanente em vários pontos do planeta, na polarização política, etc. Então, a gente resolveu trazer esse debate porque a comunicação ela tem uma interface direta com esse mundo, com esse universo jornalístico e, sobretudo, as empresas e organizações, de um modo geral, nessa aproximação, nessa interlocução com esse mundo, que impacta, obviamente, os negócios, que impacta a vida social, etc. Né? E a gente convidou para esse painel, para moderar esse painel, o Armando Medeiros, que é vice-presidente da ABC Pública, na verdade, um dos idealizadores desse movimento de valorização da comunicação na área pública, né? É uma área que enfrenta desafios imensos, sobretudo em decorrência da política, né? Nas mudanças de governo, de administração, os profissionais sempre sofrem demais com isso, pela continuidade. E a ABC Pública é uma instituição que vem buscando fazer esse trabalho de valorização e continuidade, né? Avanços nessa área, na direção da ética, na direção da qualificação profissional e assim por diante. O Armando também tem diretor da LCM Conexão Pública. Foi muitos anos diretor do Banco do Brasil, lá em Brasília, e é um grande parceiro nosso. Ele vai conduzir esse painel, que tem como convidados o Fábio Zanini, o editor do painel da Folha, né, um dos espaços de políticos mais importantes do país, de grande repercussão. O Ricardo Gandur, que vai entrar online, né, o Ricardo Gandur está no Rio de Janeiro. Ele fez o movimento inverso ao Otávio Costa, que não é filho, né? Está o Otávio Costa Filho, porque eu errei no nome dele em algum momento, é só Otávio Costa, né, que é o presidente da ABI, que veio do Rio para participar desse painel, que a gente agradece muito, e o Gandur fez o movimento inverso, né, ele foi de São Paulo para o Rio, tem uma reunião lá, mas vai entrar online com a gente já já. Então, eu queria convidar o Armando, o Fábio e o Otávio para que tomem lugar e passo, então, o comando, a partir de agora, para o Armando Medeiros, e ele depois chama o Gandur para as exposições e os debates. Muito obrigado e que a gente tenha um bom dia de trabalho. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Bom dia a todos. Quero agradecer esse convite feito pelo Eduardo, equipe, por participar desse debate tão essencial e inseparável da democracia. Então, é uma honra, né, para a ABC Pública estar aqui num debate tão emergencial e necessário para a gente pensar o futuro do país e as questões aí globais, né? A gente tem o Gandur, que vai estar do Rio de Janeiro, então já vou avisá-lo para ele se preparar, né? Prazer, então, o Gandur está conosco, mas eu vou apresentar todos os demais, né? O Fábio Zanini, editor do painel da Folha, como o Edu já apresentou, jornalista, escritor, fez mestrado na Universidade de Londres, foi repórter de política e correspondente da Folha em Londres e Joanesburgo, e editor internacional e editor de política também na Folha. Ele escreveu o livro Euforia e Fracasso do Brasil Grande pela Contexto. O Otávio Costa, né, sem o acréscimo, né, do neto ou do filho, enfim, presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que tem um papel crucial se a gente pensa numa comunicação republicana, democrática, do debate, da controvérsia, né? E ele tem uma carreira, né, de mais de 50 anos nessa estrada, repórter, foi de repórter a editor executivo,
trabalhou no Jornal do Brasil, Globo, Veja, Exame, Isto É, Manchete, e também teve essa experiência do outro lado do balcão, né, que muitos de vocês aqui atuam, na interface das organizações com os jornalistas, né? Ele foi, então, assessor de imprensa na Bovespa e no BNDES. Ele é graduado em Direito pela antiga Faculdade Nacional de Direito, hoje que faz parte, né, da UFRJ, e tem essa experiência riquíssima para compartilhar conosco. O Gandur, que vai iniciar esse debate, ele tem uma formação muito eclética, né, engenheiro civil, jornalista, mestrado em Ciência da Comunicação, fez cursos avançados de gestão na FGV, na Fundação Dom Cabral, fez publishing na Stanford e foi pesquisador visitante na Universidade de Columbia, em Nova York, 2016. Ele é professor de jornalismo na ESPM, São Paulo. Ele é membro dos conselhos do Instituto Palavra Aberta, Columbia Global Center Brasil e do Instituto Torna Voz. Ele lançou Jornalismo em Retração, Poder em Expansão, Segunda Morte da Opinião Pública. Foi diretor da CBN, né, 2016-2020, diretor de jornalismo do Grupo Estado, liderou o jornalismo do Estado de São Paulo, Agência Estado e Broadcast, diretor executivo do Diário de São Paulo, diretor de publicações da editora Globo. Ele foi repórter, editor também na Folha e foi diretor fundador da Publifolha. Ele já trabalhou como consultor de empresas na Pricewaterhouse e, atualmente, fundador e diretor-presidente da Gandur Estratégia e Comunicação Limitada, com projetos nas áreas associativa e terceiro setor. Eu só queria citar 2 textos aqui para aquecer o debate. Um é a Carta de Conjuntura da Comunicação Pública, da Associação Brasileira de Comunicação Pública, que a gente lançou no início do mês, e ela diz o seguinte: no ambiente tóxico das redes sociais, verifica-se um padrão agressivo que busca intimidar e perseguir jornalistas. Uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, em junho passado, mostrou um amplo mapeamento de ataques contra jornalistas e veículos de imprensa. A audiência no Senado revelou o enorme volume de ameaças e a sordidez do método. E aí, a nossa Carta de Conjuntura, a gente participou dessa audiência, ela cita um levantamento feito pelo Repórteres Sem Fronteira e o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, do Ronaldo Lemos. Esse levantamento diz o seguinte: em um período curto de 3 meses, em 2021, foram identificados mais de 500 mil, né, frisando, 500 mil de postagens e hashtags de hostilidade a jornalistas e comunicadores que fizeram cobertura jornalística que desagradaram a família do presidente, filhos, autoridades e apoiadores, né? Então, esse é um ponto específico. O segundo ponto que eu queria registrar está no livro do professor Muniz Sodré, lembrando que essa questão tem sido examinada em livros recentes, como A Democracia Chega ao Fim, Como as Democracias Morrem, que é aquela percepção de que a democracia está sob ataque no mundo inteiro, né? E regimes eleitos, né, estão eles mesmos corroendo e solapando a democracia. Então, o professor Muniz Sodré escreveu um livro chamado Sociedade Incivil, e num trecho, ele, comentando essa crise da democracia liberal parlamentar, né, corroída por um sistema midiático, né, que trabalha muito o ódio, a raiva, o irracional, ele diz: o autoritarismo emerge como um oportunismo da ignorância histórica e da paixão do ódio subterrâneo, no interior de bolhas afetivas construídas pelos algoritmos da rede eletrônica. Então, é só para aquecer um pouco, e eu creio que os nossos convidados vão enriquecer bastante esse desafio, que é enfrentar as ameaças, o autoritarismo e tudo que possa cercear a imprensa, considerando a imprensa, como o Alberto Dines cunhou a expressão, é uma organização privada, mas ela faz serviço público, não é? Então, esses rituais da democracia moderna que a gente aprendeu e conquistou passam pelo papel fundamental da imprensa. Eu creio que
é esse contexto que os nossos convidados vão debater e apontar caminhos para o presente e para o futuro. Ricardo, muito obrigado. Você começa, por favor. Puxa, obrigado, Armando. Bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Obrigado. Otávio, Fábio Zanini, estivemos juntos recentemente no Congresso da Abrage. Obrigado, Armando, pelas generosas palavras, por viabilizarem minha participação. Aqui tive um compromisso aqui no Rio, mas não podia deixar de comparecer e tentar contribuir com esse debate tão importante, especialmente no contexto desse encontro, né, o 25º já. Parabéns aí à Mega Brasil por atingir essas bodas de prata. Uma discussão tão essencial que envolve a imprensa, o universo corporativo, o ecossistema de marcas e atores, né, atores da sociedade em torno desse tema. Eu queria trazer aqui, acho que depois dessa excelente introdução aí que o Armando acabou de fazer, né, eu queria trazer um ângulo de visão que até abordo no livrinho que eu lancei recentemente aí, em torno da fragmentação do ambiente informativo, né? Em síntese, o que eu gostaria de trazer aqui para a gente, para essa mesa? Os meios digitais mexeram de forma muito forte com o que eu costumo dizer que são as duas grandes variáveis da humanidade, né? O tempo e a distância. Essas são as duas grandes variáveis em torno das quais a história se escreveu, em torno das quais a humanidade se organizou. O tempo e a distância. E não por acaso, o grande efeito dos meios digitais, nessas duas grandes variáveis, foi o encurtamento. Os meios digitais encurtaram muito fortemente o tempo entre a ocorrência e a repercussão, entre o comentário e a análise, entre o fato e a opinião, e também a distância. E particularmente, eu queria jogar a luz sobre o encurtamento do tempo e da distância nas instituições, nos poderes da República e na imprensa. A imprensa é uma instituição. A imprensa já foi chamada no passado, talvez de forma até um pouco arrogante, de quarto poder. Nós, jornalistas, sempre procuramos evitar essa expressão, até pelo caráter, talvez, excessivamente presunçoso que ele trazia, mas o fato é que a imprensa tem um caráter institucional numa sociedade, numa sociedade organizada. É por isso que eu chamei aí no meu livrinho de A Segunda Morte da Opinião Pública, fazendo um registro rápido. O filósofo, sociólogo Jürgen Habermas, que ainda está vivo, 90 e tantos anos, na sua obra Mudança Estrutural na Esfera Pública, ele fala da primeira morte da opinião pública, quando os homens de bem da Idade Média, aquela coisa, a elite pensante, os ágoras, deram lugar à sociedade civil organizada, né? A república, as instâncias democráticas, ao legislativo, ao executivo, aos congressos e à imprensa, o Estado de Direito, né? E aí essa fragmentação, provoco, né? Pode estar causando a segunda morte da opinião pública, quando essas instâncias institucionais, né, podem perder, e talvez relativamente estejam perdendo o seu poder. E qual que é o papel? É nisso que eu quero chegar, e acho que isso afeta todo o ambiente, né, de todos esses atores, como eu mencionei. Queiramos ou não, o papel de uma instituição, ou um dos papéis mais importantes, é o de mediação, né? A mediação entre o cidadão e a justiça, a mediação entre o consumidor e a marca, entre o cidadão e a prestação de serviço, seja privado, seja público. Quer dizer, a instituição, ela tem esse caráter, na sua gênese, né, de mediadora. E esse encurtamento do tempo e da distância no aspecto institucional, ele traz consequências gritantes que nós estamos vendo aí no nosso dia a dia. Quer dizer, no tempo, basta ver que
Hoje, uma política pública é testada num tweet, um processo dá entrada numa certa jurisdição, num certo âmbito, ele já repercute imediatamente. Quer dizer, quase que não há tempo das pessoas lerem direito, se aprofundarem. E na distância, a distância institucional se reduziu ao ponto de que o ministro, é como se o ministro, o presidente da República, ou o procurador, enfim, estivesse no boteco da esquina. Eu dialogo com ele, ele está no Twitter, eu respondo imediatamente, né? Bom, isso não vou nem dizer aqui do aspecto de muito progresso, né? E dos efeitos muito benéficos que isso tem para a transparência dos poderes públicos, da prestação de serviço, da proximidade com o cidadão. Então, muitos efeitos benéficos, mas, ao mesmo tempo, muitos desafios nessa questão da mediação e do poder de mediação que o tempo e a distância institucionais reduzidos podem estar relativizando. Não é? Então, e isso acontece também com a imprensa, na medida em que ela se vê, e, de novo, ao mesmo tempo em que eu não tenho dúvida de que as redes sociais, os meios digitais aprimoraram o jornalismo, desafiaram, provocaram o jornalismo a ter ainda mais transparência, mais accountability, mais prestação de contas, mais vários lados, né? Mas, ao mesmo tempo, esse poder de mediação entre, carregando os três principais gêneros de edição, que são a informação, a análise e a opinião, esse poder de mediação ele fica enfraquecido. Ora, o enfraquecimento do poder de mediação das instituições, ele carrega em si um risco, no limite, o risco da desinstitucionalização. Recentemente, falando numa palestra para alunos de um colégio, eu usei como uma alegoria, né, da ausência total de instituições, aquela série famosa chamada Game of Thrones, né, a Guerra dos Tronos. Ali, quer dizer, você não tem instituições, um pouquinho a igreja, mas a vontade do rei que prevalecia. O humor do rei, o gosto do rei, as intrigas da família, né? Ou seja, olha que perigosas analogias podemos fazer com o nosso estado atual de coisas. Ou seja, quando as instituições se enfraquecem, a sociedade fica à mercê de vontades, de humores, e isso é um retrocesso, na minha avaliação, evidentemente, é um retrocesso trágico para a humanidade. Então, isso está acontecendo em alguns lugares do mundo, infelizmente. Mas, voltando ao nosso ponto, né, eu vejo como necessário um resgate de algum tempo institucional e de alguma distância institucional, no melhor dos sentidos, né? E isso pode também envolver não só os atores principais do ambiente comunicacional, como também atores que não seriam tão óbvios no nosso ambiente de comunicação corporativa, e de marcas, e de atores da sociedade civil, de organizações não governamentais, ou seja, todos os atores da sociedade, ao planejarem sua comunicação, ao planejarem suas exposições, ao acolherem o debate que envolve seus produtos, seus serviços e os desafios da sua atuação, seja na agenda ESG, seja no posicionamento político, né? Eles atuarem de forma a tentar resgatar um mínimo de tempo e distâncias institucionais para os seus posicionamentos, né? Esse o dilema, um dos grandes, talvez o maior dilema que eu vejo hoje no universo, no ambiente de comunicação. Esse encurtamento, extremo, né, entre os polos que, repito, trouxe inegáveis e irreversíveis benefícios para a sociedade. Universalização do acesso à informação, nível de participação, cidadania, proximidade, transparência, mas, ao mesmo tempo, com esse grande desafio
que é o risco da desinstitucionalização, o enfraquecimento do poder de mediação das instâncias. Então, com isso, eu faço aqui esses primeiros parágrafos, agradecendo aí de novo o convite para a gente rodar a mesa de conversa aqui. Obrigado. Obrigado, Gandur. E, em sequência, eu passo a palavra para o Zanini. Fábio, por favor, se você quiser usar o púlpito aí. Acho que aqui estou com mais à vontade. Alô, estão me ouvindo? Então, bom, primeiro, agora sim, bom dia a todos. Queria agradecer bastante o convite, essa oportunidade de debater os novos desafios do jornalismo nesse contexto tão difícil, né, que a gente está vivendo, tão desafiador. Cumprimentar aí os colegas painelistas, né? E eu vou um pouco... acho que, quanto tempo tem? 15 minutos, é isso? Tá. Deixa eu marcar o tempo aqui, então, beleza. Tentar não me exceder muito, para depois abrir para perguntas, né? Enfim. Eu quero um pouco expandir, ficar um pouco no que o Gandur falou, tentar expandir alguns outros aspectos aí, mas um pouco nessa linha do que o Gandur acabou de falar. Primeiro, a imprensa, evidentemente, está sob ataque, né? A imprensa brasileira, os jornalistas estão sob ataque de várias maneiras, e não é apenas o ataque físico, é o ataque na sua credibilidade, é o ataque nas redes sociais, é o ataque a reputações, é o cancelamento. Esses ataques eles são múltiplos, multiformes, né? Esse fenômeno eu não vejo como algo novo, inédito. A imprensa sempre foi atacada por governos, diversos partidos políticos, em governos anteriores. O que nós temos nesse momento, como tudo que se refere a esse governo que nós estamos vivendo aqui, o governo Bolsonaro, ele é mais extremo, né? Ele não é novo, o fenômeno não é novo, mas ele é mais extremo. O Bolsonaro é um extremista na acepção da palavra de várias maneiras. Tudo que ele faz é mais extremo, né? Tudo que ele faz é mais estridente. Isso por ser quem ele é, a maneira como ele trabalha, como ele lida, e pelo contexto também que a gente vive. Quer dizer, a gente deu talvez o azar de estar sofrendo os efeitos e os ataques de um extremista num momento extremo, né? Num contexto difícil, complicado. Essas duas coisas se uniram, por isso que esse momento é tão difícil. Então, eu queria um pouco falar sobre esse contexto que a gente está vivendo, né? Antes, para um pouco situar onde é que nós estamos, né? A imprensa ela está sendo desafiada de múltiplas formas. Primeiro, há uma transformação do negócio imprensa, uma transformação do meio imprensa, né? do cenário da imprensa. Como o Gandur falou, a gente hoje não tem apenas os meios tradicionais de jornalismo profissional. A gente tem uma competição pelo tempo do leitor, do espectador, do internauta muito grande, tanto por novas formas de comunicação, aí eu incluo desde Netflix até redes sociais, WhatsApp, como essas novas maneiras de fazer jornalismo, ou talvez chamar de jornalismo tudo isso é um pouco exagerado, mas formas de disseminar informação, né? Acho que eu colocar de maneira mais geral, mais ampla, a disseminação de informação, ela hoje está muito mais fragmentada, você tem novos players, né? Se colocando, você tem desde podcasters que surgem a todo momento e conseguem levar candidatos à presidência da República para bate-papos de 5 horas, até enfim, Spotify. Você tem gente disseminando informação e até se chamando de jornalista, se colocando como influenciador, como você não havia até 10 anos atrás, que não é tanto assim se você pensar bem. E há esse contexto que nós estamos vivendo, alimentado por esse cenário da hiperpolarização, que não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial, mas que aqui, pelo fato de nós termos um presidente hiperpolarizador, como é o Bolsonaro, isso adquire uma forma mais extrema, como eu acabei de falar. Isso alimenta o populismo, né? Nós estamos vivendo um regime de um governo populista que se alimenta dessa situação. Nesse contexto, a marca jornalismo, né, ela é cada vez mais questionada. A imprensa, até um tempo atrás, ela tinha um certo monopólio da informação, né? Quer dizer, para você se informar,
você confiava no jornalismo. Claro, você tinha o seu jornal de preferência, você tinha a sua revista de preferência, depois o seu site de preferência, mas você confiava, a grande maioria da população valorizava muito mais a marca do jornalismo. Não que não valorize hoje, mas há um ataque ao jornalismo. Então, basta você acompanhar a twittosfera bolsonarista, e mesmo de esquerda, um pouco também, para você dizer os ataques ao jornalismo profissional, dizendo que a velha mídia, o jornalismo está morto e tudo mais. Ao mesmo tempo, isso talvez pareça um pouco contraditório, eu consigo ver um lado positivo nessas novas formas de disseminação da informação que estão surgindo, né? Eu acho que elas tiraram o jornalismo da sua posição de comodismo, da famosa zona de conforto, elas desafiaram o jornalismo e o jornalista a inovar, a pensar em novas formas de comunicação, novas formas de chegar ao leitor. Tudo que é concorrência é bom, né? Tem um lado bom. Então, essas novas formas que estão surgindo, o jornalismo cidadão, o jornalismo ativista, o jornalismo militante, tudo isso, de uma certa maneira, tem um aspecto positivo, que é desafiar e fazer o jornalismo tradicional, como a Folha de São Paulo e outros, se reinventar, se repensar. Isso eu acho muito bom. Mas há os riscos inerentes a isso, né? Há as ameaças inerentes a isso, né? Qual é a principal ameaça? É a diluição da verdade, né? É a diluição da prática jornalística, né? Então, quando você coloca um presidente para ter um bate-papo com um podcaster, daí, tipo Flow, ou tipo como o Bolsonaro teve, e você olhar aquilo, é muito difícil chamar aquilo de uma entrevista, né? Aquilo ali é quase uma conversa de bar, né? Um bate-papo, o entrevistador, entre aspas, e muitas aspas nisso, né? É quase um amigo que está ali conversando com o entrevistado também, muitas aspas nisso. Teve um episódio recente, que até foi comentado essa semana, do Ciro Gomes do Roda Viva, porque parece que os políticos também estão desacostumados, né, a serem desafiados por entrevistadores, jornalistas profissionais, né? Talvez estejam tão acostumados a um bate-papo, a fazer lives, reacts e não sei o quê, que quando tem um questionamento mais profundo, eles acabam se estressando. Claro que o Ciro se estressa até se você perguntar que horas são, né? Mas não é só ele. Vocês vão perceber ao longo dessa campanha que isso essa tônica, né? Quer dizer, esse desconforto, talvez essa falta de costume dos entrevistados, dos políticos, com o jornalismo, né? Então, esse é o contexto, né? Esse é um contexto muito difícil para a imprensa, esse é um contexto muito desafiador para a imprensa, e aí disso deriva, talvez, o que nós estejamos aqui discutindo, né? Que a repressão, o autoritarismo, a ameaça que a imprensa está sofrendo, porque esse contexto todo que eu acabei de citar deixa a imprensa mais vulnerável, né? Então, o modelo de negócio está sendo desafiado, crise econômica, as empresas estão mais frágeis economicamente, perderam equipe, perderam gente, né? Perderam densidade, digamos assim, a publicidade foi para outros lugares, tem novos concorrentes. Então, a imprensa, por um lado, ela ainda tem uma força muito grande, vai continuar tendo uma força muito grande, quer dizer, o jornalismo não vai morrer, evidentemente, vai continuar sendo importante, talvez cada vez mais importante em contexto de crise, mas ela está, sim, vulnerabilizada. Então, isso abre o espaço para o ataque, para a crítica, isso facilita com que as pessoas se animem, entre aspas, a fazer a crítica, não a crítica dentro das 4 linhas, como diria o Bolsonaro, né? A crítica que extrapole as 4 linhas. Então, esses ataques em redes sociais, esses ataques físicos que acontecem, felizmente ainda são uma minoria, mas podem acontecer. Não é por outro motivo que todas as empresas, ou praticamente todas as empresas brasileiras, estão submetendo suas equipes a palestras sobre segurança, como se comportar numa situação de risco, como cobrir manifestação, né, em que situação esconder o bloquinho, a canopla, né, do microfone. As televisões sofrem mais que os jornais com isso, né? Não é por outro motivo que as empresas estão se preparando como se fosse uma guerra, porque há um contexto que facilita esse tipo de crítica, né? E começa-se a questionar também, isso eu acho também bastante grave, a essência do jornalismo, né? Então, você pega uma pessoa como o Bolsonaro, bolsonaristas ou políticos, que começam a achar e começam a propagar uma versão de que o jornalismo tem que ser apenas como se fosse uma reprodução
de fatos estanques. Então, o que a Folha de São Paulo deveria fazer na visão dessas pessoas? Reproduzir como se fosse um mimeógrafo, né? Ou um xerox, ou um mimeógrafo, não sei se todo mundo vai entender o que é aqui, mas basicamente o presidente disse ontem isso, aí você reproduz a fala, como se fosse uma transcrição, né? Você transformar o jornalismo em transcrição, né? Quando o jornalismo não é apenas isso, o jornalismo é contexto, explicação, é didatismo, é crítica dos fatos, é questionamento, mas começa-se a se divulgar uma visão de que o jornalismo deveria ser apenas a reprodução neutra, entre aspas, do que está acontecendo, quando, na verdade, isso é um subterfúgio, porque esse pedido, né, de neutralidade, essa cobrança por neutralidade, na verdade, nada mais é do que uma grande balela, é um disfarce para pedir bajulação, né? Na verdade, o que as pessoas, os políticos querem é que esses veículos bajulem, elogiem ou sejam apenas correias de transmissão do que o poder está falando. Então, quando a gente sabe que o jornalismo, há décadas e séculos, ele é muito mais do que isso, mas começa a haver uma pressão muito grande para que o jornalismo seja apenas uma mera reprodução, como se uma câmera estivesse ligada e alguém estivesse falando de maneira ininterrupta. Estou terminando aqui já o meu tempo. Eu queria só fechar dando um fecho para isso, dizendo o seguinte. Então, esse contexto todo, ele se exacerba nesse momento, né? Ele se exacerbou muito na pandemia. Eu acho que ele vem numa crescente, talvez. Eu diria que 2013 é um marco importante, né? No Brasil. Acho que 2013, depois vem os protestos, 2015, depois vem o impeachment, vem o Bolsonaro. Acho que ele se cristaliza com o Bolsonaro, né? Toda essa ofensiva contra o jornalismo. Eu não acho que isso vai mudar daqui para frente. É evidente que, se o Bolsonaro for reeleito, essa ofensiva vai continuar de maneira mais extrema, como eu disse, mas eu não tenho ilusões de que um outro governo que venha vá ser muito diferente na essência, talvez no grau, né? na agressividade, talvez seja diferente, mas também vai continuar vendo a imprensa como inimiga em muitas situações, mas falando especificamente desse momento, né, desse momento de eleição que nós estamos tendo, quer dizer, do pós-pandemia. A pandemia já foi um momento muito delicado, muito tenso, mas esse momento de eleições que nós estamos tendo é muito perigoso. É muito perigoso porque nós temos no comando da nação uma pessoa que dá um salvo-conduto para isso, né? Que dá um salvo-conduto, talvez de maneira dissimulada, né, para a violência física, mas eu acho que dá um salvo-conduto muito mais forte para a violência psicológica, a violência em redes sociais, a agressividade, o cancelamento, o bombardeio de tweets e de tudo mais. E aí a recomendação que a gente tem feito na Folha de São Paulo, imagino que outros órgãos tenham feito também, é um desafio também para o jornalista pessoa física, né? Não é apenas o jornalismo pessoa jurídica que está sendo desafiado. O jornalista pessoa física, que é quem está na ponta final da informação, sofrendo esses efeitos, como agir, né? Como lidar com alguém que vem te agredir, né? Então, claro, as recomendações são não tentar cair em provocação, sangue frio, redobrar o cuidado com a informação. Quer dizer, isso talvez seja até um efeito até positivo, entre aspas, né? Você, em vez de checar 2 vezes, cheque 3, cheque 4, porque qualquer erro que você cometa, e erros são inevitáveis, é magnificado, caracterizado como fake news, campanha e tudo mais. Esses são, de maneira geral, as recomendações básicas para sobreviver a esse momento de campanha, a um momento de transição, que vai ser muito perigoso caso Lula seja eleito, ou outra pessoa, porque Bolsonaro vai estar com a caneta na mão ainda. Então, esse é a recomendação para esse momento. Não é fácil, evidentemente, né? A gente manter o sangue frio quando alguém está te xingando, está indo para cima, mas sempre tentando, de maneira geral, manter aquilo que a profissão sempre nos pediu, né? Objetividade, espírito crítico, apartidarismo,
e assim esperamos que vamos sobreviver a esse momento delicado aí. Acho que é isso. Obrigado, viu? Obrigado, Fábio. Queria registrar aqui que nós já recebemos 2 perguntas, uma para o Ganduro e uma para o Fábio, e eu faço aqui esse apelo, podem mandar as perguntas, acredito que o momento mais rico será essa troca de vocês com os palestrantes, e a gente teve essa visão, né, reflexiva, teórica, mas que ilumina muito a prática do Ganduro, que é mostrar o desprestígio das instituições, né, esse enfraquecimento das instituições nesse contexto aí da pós-modernidade. Tivemos aqui o Fábio relatando, né, o desconforto histórico de qualquer governo diante de prestação de contas, né, que é a obrigação, não é nem não tem que pensar, é prestar contas, é o direito à informação do cidadão, e trouxe esses bastidores aí das redações nesse momento aí pré-eleitoral, enfim. E agora eu convido o Otávio Costa para enriquecer o nosso debate com a última fala, e em seguida a gente começa as perguntas. Eu tinha até proposto falar sentado, mas achei que ia ser meio desconfortável ali para mim. Bom, eu sou um dinossauro da imprensa, né? Então venho de um tempo em que existia jornal, né? Vários jornais fortíssimos no Brasil, e até pelo meu perfil que foi lido aqui, o Jornal do Brasil acabou, né? A Isto É está numa dificuldade enorme, né? Uma revista que teve que dar uma cambalhota editorial para sobreviver, apoiou Lula, apoiou Dilma, mas depois apoiou Bolsonaro, né? Uma coisa meio lamentável. E vários outros jornais, quer dizer, importantíssimos do país, Jornal da Tarde aqui deixou de existir. Hoje, quando acordei no hotel, desci, tomei café, depois eu passei na recepção, disse, será que vocês ainda têm jornal? Evidente que não tinham, não existe mais. Antigamente, em hotel, você tinha Folha, tinha Estadão, né, todo hotel. Hoje em dia não tem mais, acabou. Então, a gente vive essa nova realidade, quer dizer, como falou Ganduro, né, como falou Zanini, em que essa imprensa corporativa, essa imprensa tradicional, ela vai perdendo espaço, e principalmente diante das mídias sociais. Então, nós temos hoje jornalistas fazendo o seu trabalho profissional, tradicional, e temos os comunicadores de todos os níveis, né? A BI pensa até em incorporar os comunicadores para ver se aumenta seu quadro social. Então, isso o veículo muda, né? Mas a notícia continua, o trabalho do repórter continua. Ontem mesmo foi homenageado aqui o Caco Barcelos, um grande repórter, né? Sinônimo da reportagem antiga, né? Uma tradição nossa, e muito bem premiado pelo Edu. Então, não dá mais para falar deste jornalismo só, né? Esse jornalismo convencional existe ainda, apesar de nossa profissão não ter mais regulamentação. Quer dizer, antigamente se existia a exigência do diploma, o Gilmar Mendes acabou com a exigência do diploma com uma penada. Então, qualquer pessoa hoje tira registro de jornalista, vai à DRT, né? Não precisa nem apresentar texto, não precisa apresentar nada, vai lá e consegue o registro de jornalista. E entidades sindicais, como a FENAGE, são obrigadas a dar a carteira de jornalista. O cidadão tem na carteira de trabalho dele o registro, tem que dar. Então, uma das nossas lutas, com referência à institucionalização, é resgatar o mínimo de regulamentação para a nossa profissão. Então, a gente pensa em criar um Conselho Federal de Jornalistas, né? Não se vai exigir um exame de ordem, mas algo vai ser exigido, principalmente o diploma, para que a pessoa possa exercer a profissão de jornalista. Comunicadores é outra história, os comunicadores vão existir nas redes sociais, e esses independem de regulamentação. Mas, nesse ambiente de desregulamentação ou de desestruturação, me enrolei um pouquinho para falar, mas é o seguinte, o que nós mais tememos hoje é, de fato, a violência contra jornalistas. Eu venho de muito longe.
eu nunca vi um presidente da República atacar a imprensa como esse cidadão que aí está atacou. Eu nunca vi. Quer dizer, Juscelino Kubitschek era atacadíssimo e levava na esportiva, era um homem educadíssimo, né? Fernando Henrique, mais recentemente, atacadíssimo, né? O Lula, que eu me lembre, só uma vez que Lula ficou desgostoso foi quando um correspondente do New York Times, Larry, esqueci o... Rotter, ele fez uma matéria dizendo que o Lula era alcoólatra, que era bêbado, etc. E tal. E eu confesso que convivi ali, cobria Palácio do Planalto, eu dirigia Isto É na época, não me lembro do Lula alcoolizado, em cerimônias, não me lembro, não me lembro disso. Mas o Larry Rotter resolveu fazer a matéria dizendo isso. E olha, foram 8 anos de governo, foi a única vez que eu vi realmente Lula se irritar com a imprensa e até pensar, quer dizer, em alguma medida contra o Larry Rotter, mas depois ele recuou. Dilma Rousseff enfrentou um processo de impeachment, atacada por toda a imprensa. Não houve uma reação dela. Olha que a Dilma tem pavio curtíssimo. E eu sei, porque eu entrevistava a Dilma, conversava com Dilma e tudo, ela tive até eu mesmo um episódio com ela, de uma notícia que desagradou, etc. E tal. Mas esse cidadão que aí está enlouquecido, né, no meio nosso, ali na ABI, chamam sempre ele de fascista. Eu acho que com toda a razão. Né? Porque uma pessoa que ataca do jeito que ataca o judiciário, que ataca do jeito que ataca a imprensa, que ataca do jeito que ataca os costumes, não é verdade? Quando se refere a mulheres, quando se refere a homossexuais, é uma coisa enlouquecida, que nunca se viu na história desse país. E isso cria um clima de violência também jamais visto. Quer dizer, o que houve na Amazônia não envolvia política propriamente, cobertura política, mas a morte do Dom Phillips e do Bruno Pereira não é explicada de outra forma. Quer dizer, quando o sujeito que vivia da pesca irregular, né, num rio na Amazônia, se acha no direito de matar barbaramente um indigenista e um jornalista estrangeiro, ele tem inspiração nesse cidadão que está lá no poder. É evidente que ele tem, porque se ele ataca, se ele xinga jornalista, se ele ameaça, ele e os filhos dele, não é verdade? É óbvio que qualquer homem do povo diz, bom, eu também posso, né? Porque se o presidente ataca, por que eu não posso atacar? Em Brasília, agora, dois repórteres do Congresso em Foco foram ameaçados de morte, estão ameaçados de morte. Os dois fizeram uma matéria falando de fake news em grupos bolsonaristas, né? E aí os dois foram ameaçados de morte. O jornal, que é um site hoje, era jornal impresso, Congresso em Foco, perdeu a publicidade da Caixa Econômica como represália. A Caixa Econômica deu uma desculpa qualquer e cortou os anúncios do Congresso em Foco. Talvez vocês não conheçam, é um órgão muito importante de Brasília, que cobre o Congresso, faz um ranking de parlamentares pelo desempenho todo fim de ano, que é aguardadíssimo, os parlamentares caetituam para entrar nesse ranking, e o jornal está ameaçado agora, inclusive, economicamente. Então, a nossa grande preocupação nessa eleição, quer dizer, diante das ameaças que partem do próprio Jair Bolsonaro, é com a segurança dos jornalistas. Eu recebi aqui com alegria essa notícia de que a Folha está se preocupando e a Folha está fazendo palestras para seus profissionais, mas nós queremos mais, né? A gente quer compromisso mesmo das empresas em relação à segurança dos jornalistas, né? Para não acontecer e aí depois você ir atrás e tentar remendar o fato. Hoje mesmo, nós vamos realizar no Sindicato do Rio de Janeiro um evento de iniciativa do Sindicato, da Federação Nacional de Justiça e da ABI, um painel sobre violência contra os jornalistas durante o processo eleitoral, que vai ter a participação, inclusive, do Ministério Público do Trabalho. Nós temos uma preocupação grande, porque nós temos visto o que tem ocorrido no país. Na semana passada foi morto um jornalista na cidade de Talva, tudo bem, interior do estado do Rio de Janeiro, mas ele era casado com uma secretária no município,
né? E foi morto ao desembarcar do carro dele a tiros. E envolvia política, porque ele ia fazer uma denúncia envolvendo o governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, sabemos que serão momentos muito difíceis que a imprensa vai viver nesses próximos 2 meses, né? E óbvio que a coisa vai se agravar, é óbvio também que nós vamos viver novamente uma inundação de fake news. Nós temos trabalhado com o TSE, ABI, temos trabalhado com o Supremo Tribunal Federal, com Alexandre de Moraes. A gente tem tentado, quer dizer, ajudar, né, o Judiciário no combate à fake news, mas sabemos que é uma tarefa muito difícil, porque, por exemplo, quando você tem um pastor, como Marcos Feliciano, que diz que Lula, se eleito, vai fechar templos evangélicos, como é que você corrige isso? Como corrige? Como a imprensa convencional corrige uma informação dessa? Né? O evangélico ouve o pastor dele, ele não vai ouvir a imprensa, né? Então, o sujeito, de uma forma totalmente irresponsável, faz esse tipo de declaração e diz que há esse tipo de ameaça no ar, é muito difícil você conseguir eliminar a repercussão de uma informação dessa, não é verdade? Quando vem a própria primeira-dama e diz o Palácio do Planalto era ocupado por demônios e agora está nas mãos do Senhor, não é verdade? O que você faz? Quer dizer, a imprensa, ao contrário, a imprensa publica a declaração dela e pouco pode fazer, né? Então, agora mesmo perguntaram ali, quer dizer, o que fazer contra fake news? É punir, é convencer, como a gente tem convencido as Big Techs, a retirarem imediatamente das mídias, né, esse tipo de versão, as próprias agressões do Bolsonaro ao processo eleitoral, agora, o Google, o Facebook, resolvendo que vão retirar, né, e tudo que ele declarar sobre processo eleitoral e questionando o processo eleitoral realmente não será mais difundido. Mas é sempre complicado, porque é a coisa de apagar incêndio, né, de porteira arrombada, você vai atrás, né, você não tem como coibir no início. E a gente tem que considerar que as pessoas não são de imprensa, as pessoas não são informadas. E quando você divulga em rede fake news, reproduzindo, às vezes, uma capa de revista falsa, eles fizeram até a capa da revista Time com o Bolsonaro, como se fosse o homem do ano. Aí, como você vai coibir isso? Como coibir isso? O cidadão está lá, abre lá a internet, de repente vê uma capa da revista Time com o Bolsonaro. Aí, no dia seguinte, pode a Folha dizer, olha, não, o Globo, não é verdade, mas o sujeito já viu, está lá a capa, entendeu? Então, é muito difícil, é muito difícil. Agora, a decisão é realmente coibir, né, tanto o TSE quanto o STF e punir imediatamente as pessoas, entendeu? Porque é o que pode ser feito, né? Aplicar a lei, né, em cima desses infratores. Mas vai ser difícil, a gente sabe que vai ser difícil e durante o processo eleitoral também será. De vez em quando eu me pergunto o seguinte, o que fazer, né? O que fazer diante desse quadro, o que fazer diante da violência contra jornalistas, o que fazer diante de fake news? Eu digo derrotar o Bolsonaro. É o único caminho, não tem outro, derrotar o Bolsonaro, a origem ao Bolsonaro, né? Não há outra, entendeu? E eu vou falar aqui, vocês me desculpem, quando eu assumi a ABI, a presidência da ABI, várias pessoas diziam que a ABI, historicamente, é imparcial. Associação Brasileira de Imprensa, 114 anos, lutou contra a ditadura, lutou pelo petróleo é nosso, né, lutou pela anistia com Barbosa Lima Sobrinho, grandes presidentes, Prudente Moraes, Barbosa Lima Sobrinho, Maurício Azedo, que trabalhou com o Edu. Então, eram isso. O que diziam isso? Não, tem que se manter equidistante e imparcial, que nem a OAB está fazendo agora, a OAB Nacional, né, que decidiu ficar equidistante e sequer assinou a Carta aos Brasileiros e Brasileiras. E isso era cobrado de mim. Eu digo, olha, eu acho, realmente, seria uma vergonha. Seria uma vergonha. Seria não honrar a história da ABI, a ABI ficar em cima do muro num momento desse. A ABI tem que apoiar o ex-presidente Lula, sim, tem que apoiar. Entendeu? Porque se alguém pode derrotar Bolsonaro, é o ex-presidente Lula. Quer dizer, não é uma questão de opção.
entendeu? É a questão de encarar a realidade. A realidade é essa. Né? E nós temos pessoas, inclusive, fazendo campanha de Ciro Gomes, que vieram também, poxa, mas o Ciro Gomes é candidato, o Ciro Gomes é candidato, sem nenhuma chance. E ele está cansado de saber que ele não tem nenhuma chance. Ele é candidato e ele já declarou, inclusive, que, se for derrotado no primeiro turno, vai embora do Brasil novamente, não vai apoiar o Lula no segundo turno. Ele já declarou isso. Né? Então, é esta situação. Quer dizer, quando... Agora mesmo, né, pergunta, o que fazer? O que fazer para mudar esse quadro de violência contra a imprensa, de violência contra o judiciário? Os ministros, né, do STF também são ameaçados, suas famílias, né? Os ministros do TSE. Agora, o STF vai ter uma mulher, né, no comando, que vai ser Rosa Weber. A gente imagina o que vai acontecer com Rosa Weber, né, durante o processo eleitoral. Agora, o que fazer? O que fazer realmente é tirar esse fascista daí, não tem solução. O que fazer na Polônia, o que fazer na Hungria? Todo mundo compara, diz, não, tem a Polônia, tem a Hungria, tudo bem, infelizmente tem, não é verdade? Quer dizer, a gente sabe o que está sendo feito lá também com jornalistas. Né? Então, é simples. Entendeu? O primeiro passo é tirar o Bolsonaro de lá. E depois, realmente, vamos discutir. A gente já se reuniu, até com gente de campanha de Lula, e estamos discutindo com eles essa questão do Conselho Federal, questão do diploma, questão da lei de meios, que é uma questão polêmica. Então, é isso, entendeu? Nós estamos preocupadíssimos, mas nós não temos medo, nós vamos em frente. É isso daí. Obrigado. Obrigado, Otávio. Como a gente comentou no início, né, esses livros que discutem o desmoronamento, essas iniciativas, né, de governos eleitos que corroem a democracia, a salvação, né, segundo o autor, é o fortalecimento das instituições. Né? Então, acho que o caminho aí que o Otávio trouxe é isso, que as instituições no Brasil precisam barrar isso, e, claro, a eleição está aí como também um mecanismo institucional para que a gente consiga respirar uma vida republicana, prestação de contas, relação cordial, civilizada com a imprensa, enfim. Mas vamos para as perguntas, tem muitas. Né? Ricardo, você me ouve bem? Muito bem. A primeira pergunta é para você, e agradecendo já as boas contribuições de todos para esse debate, tem muitas perguntas. Quem quiser enviar pergunta, temos tempo. Aqui a pergunta é sobre responsabilidade social, ambiental e governança, né? ESG, essa sigla aí famosa. E ele pergunta a você o seguinte: ontem tivemos um painel sobre responsabilidade social, governança e ambiental. ESG em empresas cujos donos ou líderes apoiam governos autoritários é legítimo? Então, a pergunta dele é a relação dessa notícia recente, né? É o Fábio da Comunicare, relembrando esses empresários que ontem, né, a empresa publicou, que atacaram a democracia, e para elas, essas entidades ou lideranças, fazer negócios vai fazer em qualquer governo, inclusive autoritário. Não, obrigado. Bom, olha, evidentemente, como se diz bastante hoje em dia, liberdade de expressão não significa liberdade de agressão, nem de destruição da democracia, né? Mas eu volto a repetir, o importante é toda a sociedade contribuir para o fortalecimento das instituições. O atual presidente da República foi eleito pelo sistema eleitoral que está aí, confiabilíssimo, né? E foi eleito, e ele será julgado pelas urnas em outubro próximo. E eu acho que, se ele não for eleito, né, uma nova etapa apenas começa. A não reeleição do Bolsonaro não significa que todos os problemas de risco de autoritarismo e enfraquecimento institucional do país estejam resolvidos. Eu acho que nunca um discurso da vitória à noite do primeiro ou do segundo turno será tão importante quanto este desse ano, né? O país precisa de uma pacificação institucional
não no sentido pacificação, não no sentido da anestesia de sentimentos, de opiniões. Acho que o meio empresarial é livre para se manifestar da forma que quiser. O importante é fazer isso dentro de um funcionamento institucional, em que a justiça puna crimes, e há sim crimes contra a democracia, em que o legislativo represente a sociedade e o executivo cumpra o seu papel, e a imprensa cumpra o seu papel. Eu acho que a eleição é um episódio, né? A gente deve olhar mais longe e garantir que a democracia funcione. A pergunta é bastante aberta, complexa, mas, em linhas gerais, é esse meu pensamento. Ok, obrigado. Fábio, a pergunta não foi identificada, diz o seguinte: como podemos transpor a questão da transcrição de fatos e não uma cobertura real para a comunicação corporativa? Aqui eu estou entendendo que na comunicação corporativa já se faz aquilo que se denominou jornalismo institucional, né? Praticamente de uma fonte só, enfim. Acho que a pergunta traduz essa preocupação. Boa pergunta, e difícil, na verdade. Eu vejo o jornalismo como uma coisa só, jornalismo, né? Existem várias modalidades de jornalismo, né? Você tem o jornalismo tradicional, da imprensa tradicional, você tem o jornalismo corporativo, que é cada vez mais relevante. Eu, quando comecei na profissão, e já vão aí 25 anos, né? Comecei bem novinho, e comparando com o que tem hoje, né? Quer dizer, 25 anos atrás, o jornalismo corporativo basicamente era assessoria de imprensa, né? Era você ligar para alguém para pedir uma posição de uma empresa. Hoje em dia, o jornalismo corporativo cresceu muito, exponencialmente, tanto em qualidade quanto em quantidade. E a responsabilidade do jornalismo corporativo também cresceu demais, né? Evidentemente que o jornalismo corporativo ele está ali para representar uma posição, né, uma opinião, né, uma visão, melhor dizendo, de uma empresa, de um político, de uma entidade, de uma ONG e tudo mais. Isso não quer dizer... Oi, deu microfonia? Estão me ouvindo? Alô? Oi? Estão ouvindo? Tá. Evidentemente que é a transmissão de uma visão, né? Agora, com responsabilidade também, né? Há limites, né? Então, os limites são não inventar, não distorcer, ficar dentro dos princípios que são princípios gerais do jornalismo para todas as formas de jornalismo, né? Então, eu acho que isso dialoga com aquilo que eu falei, né? Da mesma maneira que o jornalismo de redação, né, de imprensa, de redação, por exemplo, não deve ser apenas a mera transcrição dos fatos, porque isso é desinformar, né? É paradoxal isso, né? Mas apenas transcrever, ao contrário do que diz Bolsonaro e outros, é desinformar, né? Você não contextualizar, você aceitar tudo pelo valor de face, é desinformar. Se você transplanta isso para o jornalismo corporativo, desinformar seria distorcer, enfim, tirar do caminho, inventar. Então, eu acho que essa é um pouco a filosofia, né? O jornalismo corporativo, muitas vezes, ele pode ajudar o jornalismo de uma redação, por exemplo, contextualizando, sendo didático, enfim, mostrando o histórico, por exemplo, não apenas reproduzindo de maneira quase que automática uma determinada posição de um CEO ou de um político ou um diretor de alguma entidade. Ok, obrigado. Eu vou pedir, fui avisado aqui, nós temos 10 minutos, então as próximas respostas a gente tenta ser mais breve. Otávio, há uma pergunta sobre o discurso da imparcialidade jornalística ainda é sustentado hoje por empresas e escolas de jornalismo. Como podemos evitar que esse conceito ultrapassado seja usado como arma contra os comunicadores? Está funcionando? Essa é uma polêmica terrível. No nosso meio, em geral, congressos de jornalistas, principalmente, Edu participa disso, de vez em quando surge alguém que fala, não, o que existe aí é imprensa, liberdade de imprensa burguesa, né? E eu concordo, quer dizer, que a interpretação, né, que vem de Lenin, né, sobre a liberdade de imprensa burguesa. Até porque no Brasil a gente não tem grandes órgãos
de esquerda, né? Nunca tivemos, né? Impressos de esquerda, pertinho, talvez, mais próximo, última hora, Samuel Weiner, apoiada pelo Getúlio, né? Mas não tivemos. Então, o que a gente tem realmente são órgãos que representam o pensamento da burguesia no Brasil. Mas eu também, quando falo sobre isso, eu digo, olha, mas o que temos é esta liberdade, nós temos que preservar esta liberdade que aí está, burguesa ou não, temos que preservá-la. E esse, para mim, é um ponto fundamental. Então, quando a gente fala de imparcialidade, era uma coisa, por exemplo, quando você fazia entrevista com leitores no Rio de Janeiro, aí diziam, o Jornal do Brasil é imparcial, 90% dos leitores diziam que o Jornal do Brasil era imparcial. E a mesma pergunta, o Globo é imparcial? Não. 90% dos leitores diziam que o Globo não era imparcial. Então, esse valor, quer dizer, é um valor que também o leitor leva em consideração, entendeu? Que eu digo, a cada coisa no seu lugar, modos em réus, né? Quer dizer, a realidade é essa, né? Então a gente tem que lidar com ela, entendeu? E em relação à pergunta, eu digo isso, quer dizer, é evidente que é uma imparcialidade, entre aspas, mas importante que existe esse conceito. Acho importante, por exemplo, que a Folha considere que faz um jornalismo imparcial e que os jornalistas que trabalham na Folha vejam dessa forma, né? E, como falou Zanini, o Bolsonaro reclama, né? O Bolsonaro diz que a Folha é parcial porque a Folha faz críticas a ele, não é verdade? E aí eu me remeto, só para concluir, ao Milor, não é verdade? Quer dizer, jornalismo que não critica não é jornalismo, é loja de secos e molhados, entendeu? E é a pura verdade, né? Quer dizer, a gente faz parte da atividade, opinar, criticar. Agora, evidente, no limite, quem fez a pergunta tem razão. É uma imparcialidade com uma ótica, não é uma parcialidade com a ótica da classe trabalhadora, não é uma imparcialidade com a ótica da esquerda. Mas é a imparcialidade que a gente tem e vamos preservá-la, né? Ok. Eu vou passar agora, vou ler as 3 últimas perguntas, uma endereçada a cada um. Depois, eu vou ler todas, depois cada um toma a palavra. A primeira endereçada ao Gandur, é uma pergunta que talvez coubesse mais as assessorias dos candidatos, mas ela diz o seguinte: os debates costumavam ser os momentos mais esperados em campanha política. Há dúvidas no momento se os principais candidatos à presidência vão participar. E aí não há grande cobrança da população em relação a isso. Como resgatar a relevância dos debates? Para o Fábio, a pergunta é a seguinte: os apoios que os veículos de comunicação dão às determinadas candidaturas políticas ou partidos não são também uma causa do descrédito da imprensa junto à população? E, por fim, Otávio, uma pergunta do Ribeiro para você comentar um pouco a atuação da ABI no impeachment do Collor, né? Nesse momento aí, talvez, que a gente está vivendo um processo decisivo na vida republicana. Então, por favor, Ricardo, a questão dos debates. Ótimo. O debate também é um episódio emblemático daquele poder institucional do ambiente informativo, né, da imprensa, da mídia como um todo, mas é do paradigma antigo, 1/N, né, onde toda a família se reunia em torno da TV ou da assinatura do jornal para ler aquela oferta editorial, aquele conteúdo que vinha, e que com essa fragmentação que a gente vive, ele perde o poder relativo, porque qual é a atração que um debate às 9 da noite, 10 da noite na TV vai ter se eu estou todo o tempo saturado de debates, em tese, né, de alguma forma, ou bate-boca, coisas na internet, nas redes e tal. Então, isso eu acho ruim do ponto de vista comunicacional, mas há um esforço aí dos veículos de mídia, você vê, se unindo, propondo os debates. Acho que isso não deve se perder.
E aí, talvez aqui, pensando alto, tem que se cobrar dos candidatos, ou uma reunião com os partidos, para que compareçam, quer dizer, só os atores da sociedade que vão ter o poder de resgatar a importância do evento em si, do debate em si, fora do disque-disque das redes, né? Quer dizer, talvez isso tenha que ser cobrado dos candidatos, dos partidos, vire compromisso, não sei, de alguma forma, né? Republicana. Mas o fato é que, como peça midiática, ele perdeu o poder, porque você está na verdade, você está o dia todo debatendo, né? Eu só para terminar aqui, também sinto a falta do jornal impresso, viu, Otávio? Mas na verdade, o que me preocupa não é se ele é impresso ou não, mas é o raciocínio que leva uma redação a hierarquizar uma edição, a ser obrigada, pela finitude da edição, a dar pesos para as coisas, a avaliar cada notícia, né? Mas eu não tenho saudosismo do papel e da tinta, não, mas me preocupa a perda de treinamento de uma redação em torno da hierarquização e da organização do noticiário. É isso aí, abraço. Obrigado. Oi. Bom, a questão dos apoios, né, dos veículos de comunicação. Isso varia muito de veículo para veículo, né? Nos Estados Unidos e na Europa é muito mais comum. Praticamente todos os veículos de comunicação declaram apoio a determinados candidatos em eleições, né? Alguns até, por exemplo, a revista Economist, que tem uma abrangência mundial, ela declara apoio para candidatos de vários países, né? Talvez até declare apoio no Brasil em alguma situação, ou pelo menos declare o não apoio, né? Não vote em fulano, seria melhor que fulano saísse e tudo mais. No Brasil, alguns veículos declaram apoio. A Folha de São Paulo, onde eu trabalho, não declara, não tem essa prática, nunca declarou. Teve uma exceção, que foi na eleição de 2000, para a prefeitura, Marta contra Maluf, no segundo turno, a Folha declarou apoio a Marta, porque naquele momento o Maluf tinha destruído a cidade, enfim, mas foi a única exceção. A gente até teve esse debate na Folha algum tempo atrás, para tentar lembrar de outro caso, e não conseguimos. Nesse ano, tudo indica, também não vai ser diferente. Talvez haja alguma recomendação para não votar em Bolsonaro, talvez, não estou dizendo que vai haver, mas acho difícil, vote em Lula, vote em Ciro, isso não deve ter. Eu não vejo problema, assim, tentando não ficar muito no muro aqui, eu gosto da posição da Folha, de não declarar. Eu acho melhor que não declare, né? Eu acho que você tem que cobrir criticamente os candidatos. Eu acho que você pode dar o seu recado fazendo as reportagens, né? Das fragilidades, das ameaças dos furos em programa e tudo mais. Mas também entendo que, se você declarar o apoio num editorial, também é uma opção válida, né? Existe na imprensa um muro ali, deveria existir pelo menos, da parte da opinião do jornal e da reportagem. Uma coisa não deveria contaminar a outra. Então, a opinião do jornal expressa em editorial é uma coisa, feita por uma equipe à parte, e você tem a reportagem em que os repórteres e editores vão contar o que está acontecendo, vão contextualizar, vão fazer todo o material. Idealmente, acho que isso tem até acontecido na maioria dos veículos maiores, mais tradicionais, essa separação acontece. Agora, evidentemente que também não sou ingênuo de achar que isso não tem um efeito, né? Que a pergunta não são a causa do descrédito. Claro que as pessoas não conseguem separar muito, né? Então, se você pega um veículo tipo Estadão, qualquer outro ali, que declara voto num candidato, você automaticamente já vai começar a achar que as matérias todas são contaminadas por aquele viés. Por isso que eu gosto da posição da Folha, para não ter esse problema, entendeu? Mas sim, respondendo à pergunta, sim, é um problema, acaba jogando água nesse moinho aí de ataques à democracia, à imprensa, isso acaba acontecendo, sim. Otávio, estamos no deadline, então a sua pergunta até é muito complexa, então, por favor. É rápido. O pedido de impeachment do Collor foi apresentado pelo Barbosa Lima Sobrinho, então presidente da ABI, né? Foi ele com o presidente da OAB, foram os dois, acho que era Raimundo Faoro na época, e aí os dois apresentaram o pedido de impeachment. Então foi de fato encaminhado
pela ABI. O Barbosa Lima foi um presidente histórico da ABI, porque o Barbosa Lima foi presidente da ABI lá por volta dos anos 30, pouco, ele tinha 25, 26 anos, foi presidente da ABI, e depois ele volta a ser presidente da ABI, lá na época da ditadura, já com 80 e tantos anos, e aí ficou muito tempo à frente da ABI. Eu só queria lembrar aqui que a ABI também pediu impeachment do Bolsonaro, mas aí foi para aquela pilinha lá do Arthur Lira, tá? Ficou lá entre os 500 pedidos que o Arthur Lira empilhou. E só para encerrar, eu queria dizer a vocês todos que na semana passada, durante o ato na PUC, que foi não com a dimensão do ato aqui das Arcadas, mas a PUC fez um ato na semana passada também, foi lida a Carta aos Brasileiros, e quando anunciaram que a ABI participou e que a ABI era uma das entidades que estava endossando a carta, dois estudantes conversando ali na beira do palco, um deles, e a ABI está viva. Então, eu queria dizer a vocês o seguinte, a ABI está viva e, por favor, apoiem a ABI. Contamos com vocês. Obrigado. Gente, muito obrigado. Ricardo, Fábio, Otávio, painel instigante, né, com muitas provocações. Peço desculpa que tenha extrapolado um pouco o horário. E é complexo até fazer uma conclusão, né? Eu vou lembrar que eu sou pai daquela geração que os filhos leram Harry Potter. Então, eu diria que as forças do inominável, daquele que não se deve pronunciar, sejam derrotadas. Obrigado. Muito bem, chegamos então ao momento da nossa equipe de reportagem entrar em ação e você vai conferir a entrevista que a Cristina Carvalho fez com Otávio Costa. Vamos a ela. Bom dia, estamos aqui com Otávio Costa, que é o presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Ele vai participar da primeira mesa e veio aqui falar conosco sobre liberdade de imprensa, basicamente. Otávio, o que é que você tem a nos dizer sobre sua palestra? Olha, nós vivemos um momento muito complicado no Brasil, né, hoje, porque estamos às vésperas de uma eleição. A imprensa tem se esforçado bastante para cobrir a eleição, né, de uma forma independente, equidistante, né, e com uma certa isenção, da devida isenção, mas todos sabemos que o trabalho vai ser muito difícil, quer dizer, alguns órgãos já sofreram ameaças e há o caso gravíssimo, que é o caso do Congresso em Foco, em Brasília. 2 repórteres fizeram uma denúncia sobre fake news, partindo de bolsonaristas, e esses 2 repórteres estão ameaçados de morte. No Rio de Janeiro, um jornalista de Italva, que ia fazer também uma denúncia em rádio, né, sobre problemas envolvendo o governo do Rio de Janeiro, foi morto, foi assassinado na semana passada. Então, isso tudo nos preocupa muito. E hoje à tarde será realizado no Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, um evento patrocinado pelo sindicato, pela FENAGE e pela ABI, exatamente para discutir a questão da violência contra jornalistas no processo eleitoral. Não só no processo eleitoral, né? Nós tivemos o caso lá do Dom Felipe, na Amazônia, com o sertanista, com o Bruno Pereira, e também um caso terrível, né? Foram mortos ali a sangue frio. Então, isso tudo nos preocupa muito. Quer dizer, se você pergunta sobre liberdade de imprensa, é evidente que há liberdade de imprensa no Brasil, ninguém discute. Mas, de outro lado, você tem essas ameaças, até físicas dos jornalistas, além do chamado assédio judicial, que também é uma coisa que nos preocupa muito, que são ações que na justiça, quase que em cascata contra jornalistas, como uma forma de intimidá-los, de ameaçá-los. Portanto, é isso. Quer dizer, esses são temas que, de fato, preocupam muito a ABI e os jornalistas em geral. Em geral. Qual a interferência das fake news na liberdade de imprensa? Porque existe a liberdade, mas se contrapõe a ela muitas fake news que têm um grande poder de convencimento. Como é que você vê isso?
Como disse essa semana o Alexandre de Moraes, é necessária, na verdade, é essencial a liberdade de expressão. Mas liberdade de expressão não significa liberdade de agressão, né? E o que a gente vê em relação às fake news é exatamente isso, né? Quer dizer, é o abuso do direito de informar, do direito de se comunicar. É evidente que tem... Alguns estudiosos dizem que isso vem de longe no Brasil, né? Nós tivemos o caso Cohen, por exemplo, que foram cartas forjadas durante o governo Vargas, e depois você já teve outros tipos de denúncias vazias, né, na nossa história, e afetando, inclusive, governantes ou mesmo processos eleitorais. Aqui, da eleição de 2018 para cá, onde esse fato, quer dizer, o uso intensivo de fake news afetou o processo eleitoral, a primeira vez que houve um abuso do recurso foi em 2018, na eleição de Bolsonaro. É uma coisa promovida, inclusive, pelos filhos de Bolsonaro. Hoje, você vê várias instituições e entidades, quer dizer, tomando providências para que isso não se ocorra na eleição desse ano, não ocorra na eleição desse ano. O TSE está tomando providências, o Supremo Tribunal Federal tomando providências, as entidades jornalistas têm trabalhado a quatro mãos com o Supremo e com o TSE exatamente na tentativa de coibir. Agora, eu costumo dizer o seguinte: você vai coibir, a ideia, inclusive, é processar imediatamente quem for autor de fake news, né? Agora, o fato é que você não tem como impedir a divulgação no início, né? E você tem que alertar a população para que separe a notícia boa da fake news, da notícia falsa, da notícia forjada. Mas muitas vezes eles têm técnicas e são eficientes, então eles usam a própria logomarca, usam a arte dos jornais, das revistas, capas de revistas, como se aquilo fosse verdadeiro, né? E pessoas que não são do nosso meio, evidente que acabam sendo enganadas. Então, preocupa muito o uso e o abuso de fake news, principalmente durante as eleições. Agora mesmo já circulou informação de que Lula, se eleito, vai fechar templos evangélicos e tudo, que é uma coisa completamente sem sentido, né? Completamente fora de toda razão possível, mas há quem acredite nisso, entendeu? E aí você tem todo um trabalho para desmentir esse tipo de informação falsa que passa a circular. Então é preocupante, a gente sabe que haverá uso durante a eleição, mas estamos, junto com a Justiça, tentando exatamente adotar medidas preventivas. A ABI, capitaneando entidades jornalísticas em geral, tem feito alguma coisa para educar a população, para esclarecer quanto a esse mundo de notícias falsas? Não, nós temos uma iniciativa nossa, nós estamos participando, por exemplo, o TSE tem um grupo, né, que vem discutindo exatamente o que o TSE deve fazer durante o processo eleitoral, e evidente que o TSE vai comunicar as Big Techs imediatamente, né, para retirarem do sistema aquele tipo de informação. E as Big Techs têm sido receptivas? Sim, tem sido, Big Techs tem sido, Google, Facebook, tem sido. Houve no início uma certa reação, mas agora não, né? Recentemente tiraram, inclusive, declarações do próprio ex-presidente Lula, né? Discutiu-se o mérito, mas retiraram. Lula chamou Bolsonaro de genocida e eles chegaram à conclusão de que não se deve, quer dizer, pelo menos nas Big Techs não acolhem que se chame Bolsonaro de genocida. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que eles também já retiraram muitos das fake news do próprio Bolsonaro e dos filhos de Bolsonaro, e agora decidiram que não vão admitir ataques ao processo eleitoral, declarações que questionem o processo legítimo, que questione as urnas eletrônicas, porque isso é fake news. Então, eles decidiram que não vão aceitar isso. Então, a BI ela tem participado desses grupos, né? Temos
Tem em presença Brasília, em todos, né? temos presença em todos os grupos, mas não uma iniciativa própria da ABI. Agora, eu acho que é muito importante, realmente. Eu acho que o TSE, durante o processo eleitoral, esses 2 meses, o TSE tem como realmente advertir a população, entendeu? Quer dizer, Com para muita autoridade, né? separar o joio do trigo, separar a notícia boa da notícia falsa. Eu acho que o TSE pode fazer uma campanha, deve fazer uma campanha nesse sentido. E, para encerrar, você teria algum recado para os jornalistas diante das próximas eleições em questões de liberdade de imprensa? Meu recado para os jornalistas é que eles tomem muito cuidado, na verdade. Nós não Com a queremos... própria vida. Com a própria vida. Nós não queremos agressões, tudo, ameaças, né? Então, é importante. Quer dizer, eu falei de Brasília, realmente, 2 repórteres ameaçados de morte. Ameaçados de morte por zap, entendeu? Então, a nossa recomendação é essa, que os jornalistas realmente tomem bastante cuidado. Ou seja, a nossa obrigação é manter a população informada. E isso os jornalistas vão fazer sem medo. Sem medo. Não adianta nos pressionar, não adianta tentativa de nos intimidar. A imprensa vai fazer a parte dela, os jornalistas e as jornalistas, até porque as mulheres são o alvo principal das ameaças, sempre, inclusive do senhor Bolsonaro. Então, o importante é que nós tenhamos coragem para exercer a nossa profissão, liberdade para informar a população. Mas com cuidado. Mas com cuidado, sem se expor a ameaças desnecessárias. Muito obrigada, Otávio. E vamos à sua palestra agora. Obrigado. E assim chegamos ao final do nosso 8º dia de maratona, essa maratona que fazemos do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Amanhã tem mais. Amanhã é a vez da gente falar sobre inteligência artificial. É um painel que teve como título Inteligência Artificial, Big Data e Data Driving. O mundo dos dados chegou à comunicação. Veio para ficar? A comunicação ponto a ponto. E dela participaram Luiz Rigo, diretor de desenvolvimento de negócios da Boxnet, Marcel Della Barba, gerente sênior de relações públicas da Samsung para a América Latina, Matheus Lombardi, sócio e head de reputação da XP, com a mediação de Tânia Magalhães, executiva de comunicação, reputação, mídias sociais e sustentabilidade. Anote na sua agenda, amanhã, a partir das 13 horas, aqui nos nossos canais de streaming, a gente tem um encontro marcado para mais um episódio da nossa maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Vem maratonar com a gente.